Meu Deus. Boa noite, família Novo Tempo. Boa noite, irmão. Vocês estão bem? Tá bem mesmo? Acende um instante a igreja. Dá uma olhada pro irmão do lado, do outro lado, para trás. Não vou falar para olhar para baixo, porque não tem ninguém. Sai do teu lugar, faz um momento de conexão, abraça ele, fala: essa unção, você não pode sair sem esta unção. Esta unção Deus está derramando para mim e para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Por favor. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Baixa um pouquinho, por favor. Está muito alto aqui. Aleluia. Aí. Pode se assentar. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Meu irmão, eu não sei como é que está o seu coração, como você chegou aqui, como você vai sair daqui, eu sei. Mas eu não sei como você chegou, mas eu tenho uma convicção no meu espírito que você vai sair daqui transformado, cheio, amém? Revigorado, com respostas. Quantos vieram atrás de respostas? Faz um sinal com a sua mão. Quantos vieram atrás de respostas? Agora eu vou perguntar de novo. Outra coisa. Quantos vieram para celebrar? Quem celebra tem resposta. Segue a dica. Então, se você veio aqui para receber, pode ter certeza que a celebração você vai encher o depósito para você poder desfrutar do que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, meu irmão, estou muito feliz. Essa semana foi uma semana muito boa. Muitas coisas aconteceram na nossa igreja, muitas novidades estão para acontecer, né? A gente tem orado. Às vezes a pergunta do irmão aí é: e os cultos de quinta? Quem está sentindo falta do culto de quinta? Levanta a mão. Quem não levantou é porque não vem. Então, não vai fazer diferença. Olha o Tiago. Ixi. Calma, Tiago, não foi sapatada. É dica do pastor, né? Então, as quintas-feiras estão suspensas pelo motivo qual eu não sei. Sabe por quê? Deus não falou ainda. Deus está direcionando a gente para algumas coisas. Então, a gente está em oração. Amém? Então, creio que vai acontecer algo aí nesse período aí. Mas, se você deseja o culto de quinta-feira, eu vou fazer um desafio aqui na igreja agora. Vou fazer uma enquete. Quem gosta de enquete? Só 4. Meu Deus, que vergonha hoje. Abri uma enquete. Para quem não sabe, enquete não é aqueles cadernos das adolescentes da década de 90 que mandava o caderno para o jovem lá escrever e responder as perguntas. Quem lembra dessa enquete? O caderno de pergunta era enquete. Quem lembra disso? Meu irmão, você não viveu na década de 90, então você é de 50. Perdão, Sansei. Uma salva de palmas para o nosso pastor, mestre Miyagi. Glória a Deus. Então, a enquete. Eu te amo, pastorzão, eu te amo demais. Tem mais alguém assim, que nem ele? Só 10, tá bom. Não, você é novo. Quero chegar. Eu já tô zoado. Quero chegar quando você tiver de sua idade aí.
A enquete, irmão, era um caderno que fazia perguntas e você respondia. Então a enquete na igreja é legal, porque você vai sinalizar lá sim ou não. Amém? Ah, eu quero que tenha culto de quinta-feira. Aí você sinaliza e não vem. Errado. Está errado. Não adianta você votar no presidente do Brasil e não morar lá fora. Não, meu irmão. A gente tem que fazer parte de algo. Entendeu? Então a gente vai pensar em algo aí junto com a comunicação. O pessoal da mídia é muito criativo também. Os jovens da igreja, fazer uma enquete, WhatsApp, não sei se dá para montar lá no WhatsApp da igreja, fazer uma enquete no mês de fevereiro, se você deseja voltar aos cultos de fevereiro aí, às quintas-feiras. Quem sabe o mês de março volta. A quinta-feira, irmão. O irmão vinha aqui gelado, saía derretendo, porque o fogo pegava. Amém? Então essas quintas aí estão suspensas por um período. Então se você vier nessa quinta-feira agora, você vai ver uma porta fechada. Mas você pode orar, fazer o seu culto na frente da igreja e declarar: volta culto de quinta-feira. Olha aí. Amém? Deus é bom? O pastor arruma cada uma, né? Sangue e fogo, né? Glória a Deus. Vamos à palavra? Glória a Deus. Quero que você curva a sua cabeça por um instante e você fique num pensamento agora, numa oração racional com você mesmo. E converse com o Senhor agora, com o Espírito Santo. Pergunte algo para ele. Fala para ele assim: eu estou no ambiente correto da minha vida pessoal? Eu estou vivendo o que o Senhor me chamou para viver? Mostra para mim hoje. Converse com o Senhor agora. Peça para Ele dar um direcionamento no teu espírito, para Ele queimar no teu coraçãozinho. Que a sua oração ela seja uma flecha agora, direcionada para o que você precisa. Senhor, nós estamos no seu ambiente e acreditamos, Pai, que quando a igreja ora, se cria um ambiente para a manifestação do teu Espírito. E nós sabemos que na Bíblia as orações, Senhor, elas foram funcionais, e as orações nos dias de hoje elas são funcionais, elas são reais. E nós somos uma igreja cristocêntrica, acreditamos na palavra da verdade, acreditamos na palavra da fé, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nosso estatuto fala sobre isso. Cremos, Pai, na revelação, na profecia. Somos uma igreja profética. Mas agora nós pedimos que o teu Espírito fale no particular com essa pessoa, com ela. Mas crie, Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho, crie um ambiente profético nesta casa. Que haja um mover sobrenatural durante a ministração, durante vidas que estão aqui sentadas, elas sejam tocadas, Senhor, sem ver movimentos. Uma igreja de movimento, Senhor, não é uma igreja que está puramente, Pai, conectada no Espírito. Nós queremos, Pai, que o céu desça através de uma oração genuína. Toque, manifeste, reavive pessoas. Liberta, Senhor, pessoas e reative dons. Pessoas deixaram de orar em línguas, Pai. Pessoas deixaram de acreditar que as Escrituras falam. Pessoas estão decepcionadas hoje com pessoas. Amargura, tristeza, mágoas, dores, chamados que estão, como foi falado no dízimo e oferta, talentos enterrados. Mas hoje nós vamos nos levantar numa unção profética, uma igreja que vai profetizar, uma igreja que vai ver os seus feitos e vai realizar os feitos aonde a gente pisar a planta dos pés. Hoje é uma noite de ativação na vida do meu irmão, da minha irmã. Hoje nada está perdido, nada está perdido, não existe mais a falta da esperança, porque a própria esperança é o Pai, e Ele está aqui hoje para levantar pessoas. Espírito de morte, de suicídio, espírito de tristeza, depressão, sai agora, porque agora é um ambiente de alegria, de festa, de júbilo, e nós vamos celebrar agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto, bem forte, dê uma salva de palmas. Aleluia. Tem ambientes que a gente vive
Na nossa vida pessoal, são ambientes diferentes. Minha casa tem um ambiente. Eu vou na casa de um irmão fazer uma visita, é um outro ambiente, é o ambiente da casa dele. Mas às vezes eu vou entrar em ambientes, irmão, que eu não recebi convites. Eu acesso ambientes que eu quero ser curioso. Quem já foi curioso e querer ver como é algum lugar? Vamos dar uma ideia aí legal, que não vai machucar o teu coração nem nada, mas você não tem o desejo de conhecer uma praia, deseja conhecer um lugar, você vive, você deseja, você quer ir lá, ninguém fez o convite para você, mas você vai. Você tem curiosidade de desfrutar daquele lugar. Mas tem lugares que nós não fomos convidados e a gente quer acessar e não é bom. Mas tem agora o ambiente de Deus. O lugar onde Deus quer nos levar e às vezes a gente não acessa porque a gente acha que a gente não é suficientemente bom para estar lá. Um ambiente de cura, um ambiente de profecia, um ambiente profético, um ambiente de restauração e ativações. E a Bíblia fala que Jesus convidou pessoas. Jesus fez convites, Deus fez convites. E o convite, irmão, é uma coisa sensacional. Porque o convite de Deus para a minha vida é porque Ele deseja muito algo ou mostrar algo para mim. E essa noite, Deus deseja fazer um convite para a igreja, para a sua casa, para a sua família, para você acessar o que Ele está disponibilizando para nós. Essa semana queimou muito no meu coração e o Senhor falou algo para mim. Eu estou dando convites, mas você não tem aberto. Eu estou dando convites para você acessar lugares, mas você não consegue ver porque você não entrou nesse lugar. E convite, irmão, é uma coisa tão maravilhosa como um casamento quando você é lembrado pelos noivos. Quando você recebe um convite, quando você recebe uma caixinha, principalmente quando você vai ser padrinho ou madrinha, você recebe uma caixinha bonitinha de um casal, ou está escrito lá no envelope, casamento de fulano, beltrano, do irmãozinho, da irmãzinha, dia tal, você olha lá o teu nome, um papelzinho com o teu nome, você fala, recebi um convite. Você não fala não para um convite. Você aceita, você se sente digno, você se sente alegre, você se sente uma pessoa especial, honrada pelo convite. Sim ou não? É maravilhoso você receber um convite, mas quando você não recebe o convite, às vezes você pode até pensar, essa pessoa não gosta de mim. Não é porque não gosta. No casamento existe número de pessoas e ela vai dar direcionamentos através dos noivos, né, a quantidade de pessoas que estão mais próximas, que são as famílias, os parentes. Se um dia você ficou chateado por não ter recebido o convite de alguém, tire isso do teu coração. O importante é que essas vidas estão conectadas. Mas um grande convite vai chegar, e esse convite chegou hoje, porque Deus quer dar um convite para você entrar num ambiente onde Ele vai trazer cura para você, tirar os traumas, as decepções que você teve um dia. E Jesus me trouxe um convite um dia para conhecer o nome dEle, para acessar o ambiente dEle, um lugar onde eu estava perdido, e o convite chega e eu vou e acesso esse lugar. Esse lugar é um lugar de segurança, um lugar maravilhoso, mas dentro desse ambiente eu consigo enxergar também coisas externas onde me ferem, são as decepções da vida. Mesmo no ambiente de Deus ainda existem as decepções, irmãos. Mas não é Deus que coloca as decepções, mas o acesso ao convite, irmão, é algo muito maior do que a gente possa imaginar. Às vezes nós queremos um convite para receber uma grande bênção, mas às vezes Deus quer dar um convite para você, para modificar a sua história, trazer algo novo para dentro de você, não só a cura, mas transformar você num grande profeta, ou numa grande profetisa, ou um ministro da palavra. E quem sabe esta noite, essas pessoas que estão aí do seu lado, ou você mesmo, meu irmão, minha irmã, Deus quer levantar você hoje para profetizar algo na vida de alguém. E o primeiro ponto, o primeiro convite hoje que existe, nós vamos ler, é a história de Zaqueu. Cobrador de imposto. Um cara difamado pela sociedade. Um cara que ele não tinha uma vida social legal. Ele fazia o ofício dele.
Mas toda vez que ele cobrava alguém, eu quero parafrasear ou imaginar, ou trazer uma historinha para você. Imagina o seu barriga na época de Jesus. Zaqueu, mas magrinho e baixinho. Imagina o seu Madruga vendo lá. Você consegue imaginar comigo? O seu Madruga vendo como que é o nome dele? Seu Barriga, né? Seu Madruga e seu Barriga, é isso mesmo. Olha, estou ficando velho, estou esquecendo das coisas. O que seu Madruga fazia? Chaves, se o seu Barriga chegar, me avisa. A mesma coisa é Zaqueu ali. As pessoas viam e aí falavam, ó, Zaqueu está vindo. Na Bíblia não está falando, mas eu imagino isso, irmão. Vamos tirar um pouco a religiosidade e vamos entrar na história, amém? Vocês estão comigo? Agora imagina comigo, cara, essa questão, Zaqueu andando no meio das ruas e as pessoas se escondendo, fechando cortina, fechando porta, e falando, lá vem esse camarada, mas eles precisavam pagar os impostos. Difamado. No dia que ele não estava no ofício dele, ele estava andando sobre os lugares e as pessoas apontando o dedo para ele. Zaqueu não tinha um padrão bíblico, Zaqueu não tinha o evangelho, Zaqueu não tinha uma identidade cristã, Zaqueu não tinha conhecido Jesus ainda. Mas uma curiosidade mudou a história dele. Ele ouve Jesus vindo, a multidão oprimindo, ele quer saber o que está acontecendo, ele sabe que Jesus está ali, mas ele quer subir, ele quer olhar, ele quer avistar, ele quer curiar, o curioso. Nós estávamos falando, curioso, eu quero ver o que está acontecendo. Porque saiu da normalidade dele. Se ele era um cara que chamava a atenção da sociedade por causa da cobrança, agora está vindo um cara que estava maior ainda do que ele, que estava movimentando todo um lugar, um vilarejo. Zaqueu sobe em cima de uma árvore, Zaqueu está lá, aí Jesus olha para ele, chama ele pelo nome, meu Deus, e faz um convite para Zaqueu. Diga, é o primeiro convite da minha vida. Lucas 19, verso 5. Versão NAA. E a King James diz a mesma versão. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Nessa tradução, Jesus fala assim: eu preciso estar na sua casa. Outra versão que está, eu acho que na NVI, por favor. Deixa eu ver se é isso. Não é NVI. Eu vou lembrar qual é a versão que eu coloquei aqui, mas eu não lembro. Que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. Na primeira versão fala depressa, eu preciso. Na outra versão fala assim: me importo. Então, irmão, a casa de Zaqueu precisava de uma visita. E aqui na outra versão, Jesus se importa com a vida de Zaqueu e a sua casa. Jesus convida agora Zaqueu: eu quero entrar na sua casa. Eu preciso estar no seu lar. Eu preciso entrar dentro da sua casa. Eu preciso ver a sua família. Eu preciso sentar na tua mesa. Eu preciso estar com você. A multidão vai ficar aqui fora, mas eu quero acessar o seu lar. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, estão comigo? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, irmão, a casa de Zaqueu não era mais a casa de Zaqueu, agora era o reino de Deus ali. Você não entendeu? A presença de Jesus mudou toda a atmosfera daquele lar. Não era mais uma casa de defamação, era uma casa de salvação. Quando Deus acessa a nossa casa, Ele convida a gente para estar na presença dEle. O ambiente da nossa casa não é mais um lugar de dor, de sofrimento, de decepção, de causas impossíveis. Agora o nome de Jesus está lá, agora o reino de Deus está lá, agora a difamação agora começa a ser chamado de honra. Primeiro convite na vida de uma igreja:
Deus quer mudar a sua história, mas Ele quer acessar a sua casa para trazer salvação. Sua parentela será salva. Seu pai, o seu irmão, o seu vizinho, o seu primo, o seu compadre, sua comadre, ela será salva. E descer, irmão, significa acessar. Quando há um convite de Jesus, não é subir. Subir é quando Ele voltar. Mas enquanto Ele não volta, Ele quer que você desça. Desça do seu orgulho, desça do seu pedestal, desça dos seus paradigmas, desça das suas filosofias, desça. Se você continuar olhando e avistando a multidão, você vai ter cãibra na árvore e pode cair de lá. A Bíblia fala que um jovem eutico estava lá orando, estava lá no lugar onde Paulo estava no sermão, e no livro dos apóstolos fala isso. E de repente ele cai de lá de cima, adormece e ele morre. Se não descermos no ambiente onde Jesus está, onde há um ambiente onde Ele quer trabalhar, nós vamos despencar no sono espiritual. Primeiro acesso hoje, primeiro convite é: Jesus quer entrar na sua casa, Ele precisa e Ele se importa. Diga para o teu irmão, diga para o teu vizinho, fala, meu irmão, começa a pregar para ele, começa a profetizar agora, fala para ele assim, ó: ei, a sua casa precisa de Jesus, a minha casa precisa de Jesus, Ele se importa com a sua casa, e Ele se importa com a minha casa. Zaqueu muda a história, salvação entra na casa de Zaqueu. Salvação está sobre o lar de Zaqueu. Um cara que era mal visto, agora era uma casa salva, uma casa de paz. Diga comigo, uma casa de paz. Salvação entrou, amém? Agora vem o chamado. E viver o chamado, irmão, é renúncia. Renunciar é difícil? Faz assim com a cabeça, João. Quiser fazer aí boquinha também. Porque o ser humano é expressivo, né? E aí, tá gostoso? Tá ruim? Você ama Jesus? Você está bem hoje na semana? Mas renúncia é difícil. E a Bíblia fala sobre os discípulos. Jesus chega lá no meio da praia e vê uns camaradas pescando. E aí vê os caras são bons. Vida toda fazendo, porque é uma região de pescadores. Estão lá, pescando. E aí Jesus pede um barco, sobe lá. Ele começa a ministrar para a multidão. Uma conferência ao ar livre na praia. Uau, nem eu, o pastor Luciano, fez uma conferência numa praia. Jesus fez. Estava lá, pregando. E aí fala para jogar rede. A noite toda a gente não pegou, mas sobre a tua palavra a gente vai lançar. E pegaram, veio uma quantidade de peixe. Uau! Mudou a história daquela região. Mas ainda só foi um milagre. Pagaram os impostos, prosperaram naquela praia. Roubou cena, os peixes roubaram cena. Diga comigo, os peixes roubaram cena. E Jesus ainda não estava sendo visto lá, irmão. Os peixes roubaram cena pela quantidade. Assim é a gente. Jesus está na nossa frente e a gente está deslumbrado pelos acontecimentos ao nosso redor, mas a gente não consegue identificar Ele. E aí Jesus chega e começa a falar, meu Deus. Aí começa a falar assim, bonitos peixes, né? Quantidade boa. Restaurante japonês para vocês, hein? Não vai falir nunca. Eu acho que aquela cidade comeu sushi anos. Tanto peixe que tinha. Mas a Bíblia fala, Lucas 5:10 e o 11,
Jesus fala assim para eles: ó, larga tudo, renuncia tudo, vem comigo, abra mão dessa quantidade de coisas que está chamando a atenção da praia. Agora eu estou fazendo um convite para vocês andarem comigo. Em Zaqueu, o Senhor entra na casa de Zaqueu, mas não mora lá. Ele transforma a casa de Zaqueu em paz. Agora Jesus está falando para os discípulos assim: eu quero que vocês andem comigo. Eu quero formar vocês como pregadores. Agora fica a gente agora pensando se fosse com a gente. Amém? Montante de dinheiro, Jesus. Quantidade de peixe, barcos cheios, vilarejo cheio, todo mundo está sabendo o que está acontecendo lá. E Jesus só deixando, olhando, esperando a posição e a nossa decisão. Aí então, a Bíblia fala, Lucas 5,10, vocês estão comigo? Como também Tiago e João, o filho de Zebedeu, os sócios de Simão, ele tinha sócio, era uma empresa. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aí a gente recebe uma palavra dessa, a gente fala assim: o quê? Agora que o negócio está bom eu vou sair? Pescar homem? Jesus está fazendo um convite agora para eles. Vocês estão acessando o natural. Jesus está dizendo para eles: vocês estão acessando o natural. Se andar comigo, se está acontecendo isso, vocês nem imaginam o que vai acontecer lá na frente. Acho que Jesus estava pensando assim, eles nem sabem que vai ter multiplicação do pão, vai ser incrível. Se eles viram a rede cheia, eles não sabem o que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixes. Eles nem imaginam que eu vou andar sobre as águas. Eles não perdem para esperar. Vai acontecer algo grande. Porque quando Jesus chama você e Ele chama você para algo, Ele comissiona você. Ele não comissiona você só para você andar e carregar uma Bíblia. Você carrega poder e autoridade. Ele quer que você vivencie também com seus olhos espirituais coisas que vão acontecer ao seu redor. Porque é o ambiente dele. Toda vez que há um convite de Jesus, Ele está tirando você do ambiente natural, o ambiente terreno, e coloca no ambiente dele. No ambiente dele, meu irmão, é um ambiente seguro, onde você tem revelação, profecia, sinais e maravilhas. Jesus está dizendo para eles assim, eu falo assim: larga as redes, larga os barcos, larga a quantidade de peixe, vem comigo. Ele está falando assim: eu estou dando garantia, eu sou o fiador, eu sou o seguro fiança, eu sou tudo, vem comigo. Verso 11: e levando eles ao barco para a terra, eles levaram um barco para a terra. Diga assim: eu preciso deixar as coisas onde eu vivi a minha vida toda, uma vida de cansaço, de decepções, deixar no lugar de partida, aonde comecei a minha tristeza, para servir a Jesus. Eles pegam os barcos e eles carregam até a terra. Deixaram tudo e Jesus faz um convite para eles. Jesus está levando eles para viver algo diferente, um ambiente novo para eles. Vocês querem ficar com os peixes ou vocês querem viver algo sobrenatural? E Jesus está trazendo algo para nós hoje, um convite para você experimentar coisas maiores. Todo mundo vai receber bênção, irmão. Tu vai receber bênção, minha irmã. Você, meu irmão, você vai receber bênção. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Mas antes da bênção acontecer na tua vida, Ele quer você. Jesus agora chama ele e fala assim: vamos ver se esses camarada vai dar atenção para os peixes ou vai querer me seguir sem eu não ter nada. Meu irmão, Jesus, Ele não estava carregando rede, não tinha um barco, não tinha nem onde dormir, mas Deus preparou todos os lugares para ele. Mas Ele carregava poder. Diga: eu preciso seguir Jesus. Ele tem tudo. Ele tem poder. Aleluia.
Às vezes a quantidade, meu irmão, que a gente vê é o que nos prende a não estar servindo a Deus. Às vezes o desfrute de uma vida de conquista profissional para o nosso chamado, porque a gente nunca teve, quando tem a gente está desfrutando, está tudo certo. Mas chega uma hora que você precisa atracar o teu barco, parar, refletir, sentar lá, como sentar numa areinha de uma praia, ficar lá sentado debaixo de um solzinho, olhando lá o horizonte do mar e pensando: Senhor, e agora, o que eu faço? Agora tu tem que levantar e pregar o evangelho. Eles estavam sendo chamados para uma comissão agora, de pregadores do evangelho, mas agora a dificuldade seria maior, porque, meu irmão, ser pescador de homens seria o maior desafio da vida deles. Pescar peixe era frustrante, mas a maior decepção era lidar com o ser humano. Jesus estava chamando eles para o maior desafio da vida deles: ganhar vidas. Pessoas com natureza difíceis, pessoas que estavam enfermas, pessoas cheias de problema, pessoas que estavam lá, que era a escória da sociedade. Eles precisavam acessar esses ambientes. Jesus estava chamando eles e falou assim: eu preciso de povo, de pessoas, de um povo que acesse o ambiente onde o sacerdote não entra, onde os escribas não entram. Eu preciso de vocês. Jesus está chamando esta igreja para acessar lugares aonde a sociedade não quer entrar. Ter rede cheia, meu irmão, é bom, mas pescar vidas é muito melhor. Sua família importa, seus amigos importam. Diga comigo, o terceiro convite: a minha transformação. A Bíblia fala que em Jeremias, Jesus traz agora Deus fala algo em Jeremias sobre o oleiro, o vaso. O que acontece no primeiro? Zaqueu desce da árvore. No segundo, os discípulos desceram do barco. Está entendendo? Agora o Senhor chama agora Jeremias para descer à casa do oleiro. Meu irmão, você está buscando um lugar errado. Deus está falando para você descer. Descer aonde, pastor? Lá é outro lugar. Não é lá não, irmão. Jeremias 18:1. Abra comigo, por favor. Vocês estão entendendo a palavra, meu irmão? Jeremias 18, verso 1. Vamos ler em diante. A palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Deus faz um convite para Jeremias: aonde você está eu não vou falar. Tem lugar que você está acessando que Deus não vai falar com você. Tem um lugar que você está só vendo redes, você ainda não desfrutou da rede. Tem lugares que você está vendo uma multidão ainda está em cima de uma árvore. Jesus já chamou você para entrar na sua casa e você ainda não permitiu. Aqui em Jeremias, o Senhor fala assim: você precisa descer à casa do oleiro para poder eu falar com você. E descer, irmão, significa que agora você vai estar num ambiente onde ninguém vai atrapalhar a sua comunicação com o Pai. Ninguém vai atrapalhar a sua comunicação com Deus. Mas aqui mostra a história do povo, que o povo estava passando por um processo de dificuldade, mas por causa de rebeldia. O povo de Judá estava prestes a ser levado a os poderes, de Nabucodonosor. E eles estavam passando por um processo porque eles não guardaram o ano sabático. Foram displicentes. Eles erraram muito. Eles não cumpriram os quesitos que estavam na palavra de Deus. Eles não obedeciam a palavra de Deus e tinha idolatria no meio deles. Agora o Senhor está vendo o sofrimento desse povo e chama Jeremias. Jeremias, você precisa descer. Precisa descer, precisa estar comigo. Às vezes nós precisamos descer um pouco, irmão, para poder ouvir um pouco mais a Deus. E descer na olaria é uma coisa muito difícil. É uma coisa que vai custar para você.
Você vai chorar, você vai doer, a palavra pega você, às vezes você está no culto, a palavra está dando no meio de você, mas você está na olaria, Deus está tratando você desceu para receber, está entendendo? Se a palavra não fala com você, é porque você ainda está lá em cima. Se a palavra fala com você e você chora, é porque a palavra está falando com você, você desceu, você acessou, o convite chegou. Pastor, eu não sinto mais a presença de Deus, é porque você está em cima, está na hora de descer, para Ele falar com você. Tem ambiente, meu irmão, que não é no coletivo, tem ambiente que é no particular, e Deus está chamando a igreja no particular e também no coletivo. Jeremias 2, dispõe de descer à casa do oleiro, e lá receberá minhas mensagens. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de uma obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé, o Senhor, dirigiu-se uma palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indagar o Senhor: eis que com barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. Ele está dizendo assim: Israel precisa ser feito de novo, o coração do povo de Judá precisa ser tratado de novo. Às vezes aí você precisa descer de novo a casa do oleiro e passar um tempo nessa roda de madeira, porque durante todo o percurso desta roda, a mão do oleiro, ele foi trazendo um formato, um molde. As mãos do Senhor é a mão do oleiro, meu irmão. E amassar o barro, já viu o oleiro trabalhando? Já viu? Ele pega um pedaço de barro assim, ele joga em cima do cilindro lá, ele joga em cima, e lá ele começa a molhar a mão e começa a trabalhar. E o interessante é que o oleiro, ele não faz qualquer tipo de vaso de qualquer forma, zoado, a modo que eu estou dizendo, né? Ele faz com qualidade, com cuidado. Ele está colocando o coração dele, a criatividade dele. E a Bíblia está dizendo que eu posso fazer de novo na vida do povo de Israel, mas o povo precisa descer, precisa acessar o lugar onde eu estou. Deus está dizendo que nós, como igreja, nós precisamos acessar o lugar onde Deus está. Nós estamos acessando tantas coisas que a gente está perdido. A gente está acessando o YouTube, a gente está acessando isso, a gente está acessando aqui, a gente está acessando lá. A nossa cabeça está confusa. A gente não sabe quem a gente é. Existe imagens, né, identidade de crente hoje que parece crente filosófico, crente que fez filosofia. Quem fez direito, ou que tem algum filósofo que, ou psicologia, acho que já estudou isso também, fez direito, vai estudar filosofia do direito. Meu irmão, você dá um nó, se você não for crente, você fica pirado. E a gente pega o evangelho e a gente transforma em algo tão ruim para nós que a gente acha que está certo. Sabe por quê? A gente está no acesso errado, a gente está no andar errado, a gente está no lugar, no ambiente errado. Aí Deus não fala, a gente só faz o nosso papel, a gente só cumpre papel. E a gente fala assim: Deus nunca fala comigo, sabe por quê? Porque você não desceu. A gente já desceu do barco, a salvação já entrou na nossa casa, mas ainda a gente não está apto para fazer a restauração na nossa vida, porque a gente está no ambiente errado. A gente nos submete a ser trabalhado de novo, a ser moldado de novo. A palavra quer moldar a gente, a palavra quer transformar a gente, a palavra quer mudar a sua história, quer mudar a sua casa, mudar o seu casamento. O oleiro quer colocar a mão em todas as áreas da sua vida, mas você tem que descer. Ele quer falar com você. Eu vou dizer de novo, meu irmão, o Senhor quer falar com você essa noite. Desce, o convite está feito. Ele fez o convite para Jeremias. Jeremias, eu estou convidando você para entrar no lugar onde tem uma olaria. Falou para os discípulos: eu estou convidando vocês para sair do barco para me seguir. Falou para Zaqueu: Zaqueu, me importa estar na tua casa. Eu estou fazendo convite para mim estar convidado para estar na tua casa. Que tremendo isso, meu irmão. E quando há um convite da parte de Deus, é porque o negócio vai ser bom. Agora, se você for convidado para um lugar e onde você vai ter decepção, meu irmão, não é convite, é cilada.
Deus nunca vai te colocar numa cilada. E aí então, ele desce, ele vai, ele entra, e Deus mostra, e fala: há esperança para Israel, há esperança para eles. Eu quero fazer, mas leva essa mensagem para eles. E a pergunta essa noite é: você está disposto a Deus reconstruir, refazer algo na sua vida pessoal, no teu espiritual? Tem pessoas que deixaram o seu chamado. Deus quer reorganizar a sua vida. Ele quer que você acesse a olaria para Ele moldar você, irmão. Se as pessoas olham para você e falam assim: está quebrado, tadinha, está quebrado, tadinho, mas não vai mais dar certo. Não, o Senhor já está olhando e fala assim: se acessar, se entrar na olaria, se entrar comigo e ficar na minha mão, eu vou fazer melhor do que era. Deus é especialista em trazer dupla honra sobre os seus filhos. E essa noite não é diferente sobre esta casa, não é diferente sobre a sua casa, não vai ser diferente sobre a sua vida. Deus vai colocar uma dupla honra sobre vocês. Deus não chama o povo para passar vergonha. Deus não chamou o povo a sair do Egito para passar vergonha. Promete uma terra prometida, promete um avanço, uma história incrível, mas o povo perece, o povo falha. Mas mesmo na Babilônia, o Senhor coloca dupla honra através de 4 jovens, e continua a jornada deles com a dupla honra sobre eles naquele lugar. Tem que acessar. Olha para o teu vizinho e fala assim: o segredo é acessar. Jeremias, ele não só acessa uma olaria, mas ele acessa um ambiente profético. Uau! Deus não quer só que você acesse para Ele falar com você. Ele quer você acessando um ambiente profético. Enquanto Ele fala, Ele traz visão. Enquanto Ele fala, Ele traz revelação. Enquanto Ele fala, Ele está moldando, Ele está transformando. Enquanto Ele fala, meu irmão, com você, Ele está fazendo. Quando eu era criança, eu tenho um avô ainda vivo. Ele tem 98 anos, irmão, pastor. E a vida toda ele foi tipo um professor pardal. Ele nunca estudou na escola, nunca fez nada, era analfabeto, aprendeu a escrever sozinho, ler sozinho. Caiu na graça dos donos da Ródia, dono não, né? Os diretores da Ródia aqui do Brasil, na década de 60. Cresceu como torneiro mecânico lá, criando peças, aposentou, comprou casa. E aí quando eu era pequeno eu via o meu avô fazendo coisas, criando coisas, fazendo carretel de linha para mim. E eu conversando com ele, ele não parava para me dar atenção, ele dava atenção trabalhando. Ele falava comigo e eu conversando com ele, perguntando, porque criança pergunta de tudo. A gente não tem paciência, fala assim: peraí, eu estou resolvendo. Não, os antigos têm muita paciência. Eles falavam com você fazendo as coisas e dando risada, porque era prazeroso para eles. E aí ele terminava e entregava para mim, e eu ficava: nossa, ele já fez. Enquanto Deus estiver falando e você perguntando, Ele está fazendo. Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Ah, é, filho? Sabe por que você está dando crédito? Você está dando atenção, você acessou o ambiente dele. No ambiente dele não há distração. Deixa eu te dizer de novo, no ambiente dele não há distração. Você não é uma distração para ele, ele vai continuar fazendo. Jeremias acessa um ambiente profético e o Senhor está moldando para ele, está fazendo, está vendo aí, Jeremias? Está vendo? Só que Jeremias está no ambiente profético, ele está sendo carregado da presença de Deus. Enquanto você vem na igreja, meu Deus, você acha que você vem na igreja só para ouvir uma boa palavra, uma boa pregação, uma grande música bonita? Não, meu irmão, enquanto você está aqui, Deus está enchendo você de um ambiente profético.
Enquanto você está aqui sentado, meu irmão, Deus está fazendo algo na sua casa. Ele está enchendo você de esperança. Você está no ambiente dele. Último acesso, último convite. Ezequiel, Vale dos Ossos Secos. Israel está quebrada, sem força de guerra, não consegue mais se levantar. Aí o Senhor chama Ezequiel, tipo assim: Ezequiel, já falei com Jeremias para ir na olaria. Vou falar para você agora, cara. Quero te mostrar algo, mas tem que ser no meu lugar. Vem comigo. Vem cá, Ednei. A gente está aqui, ó. O Ednei representa a igreja hoje. Você. Deus está aqui. Ele está ouvindo as pregações aqui do pastor Luciano. Está aqui. Ele sabe da promessa, ele sabe do que está sendo revelado, ele sabe de tudo que está acontecendo. Só que ele quer experimentar isso. Ele quer ser usado, porque ele já desceu da árvore, ele já acessou a salvação, entrou. Ele desceu do barco, abriu a mão da rede, encostou o barco, falou: não quero isso para mim, peixe não é o suficiente para mim, eu quero é Jesus, amém? Aí ele acessa e segue Jesus. Aí ele entendeu que agora ele foi trabalhado, moldado, por quê? Ele veio com uma natureza ruim, mesmo tendo salvação, mesmo ele acessando, ele está com uma natureza ainda ruim, amém? Ele precisa ser tratado. Aí ele vai na olaria. Ele desce, acessa, o Senhor convida ele, porque Deus se importa. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus se importa. Fica aqui, Jeremias. Não sai daí. Jeremias não, Ezequiel. Fica aí, Ezequiel. Vem cá, Ezequiel. Dá uma salva de palmas para Ezequiel. Fica aqui, Ezequiel. Já quer sair da olaria? Oxi. Aí o Senhor tratou Ezequiel, tratou Jeremias, tratou você, tratou eu, está tudo certo. Só que o Senhor quer mais, porque Deus gosta de surpreender os seus. Deus quer revelar muitas coisas para nós, irmão. Ele quer revelar muita coisa para a gente, Ele quer usar a gente. Sabe por quê? Porque a sua casa já está garantida a salvação, seu casamento já está sendo restaurado, sua vida já foi formada de novo, uma nova criatura, porque eu vejo a olaria como uma nova criatura em Cristo, amém? Descemos na olaria de Jesus e Jesus fez algo novo na nossa vida. E agora, a gente se dá por satisfeito? Não. Aí o Senhor fala assim: Ezequiel, vem para o meu ambiente, deixa eu te mostrar uma parada aqui. Rapaz, aí Ezequiel começa a ver o Vale dos Ossos Secos. Por quê? No ambiente profético você não vê só coisa bonita. Você vai ver o caos também, porque aí é onde entra a revolução na sua vida espiritual, o nível de crescimento na sua vida, porque os discípulos viram coisas maravilhosas, os peixes e as redes cheias, os barcos cheios, só que agora você está num nível profético, de um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho, que o Senhor fala assim: você já está numa maturidade, agora eu quero mostrar uma coisa diferente para você. Agora você vai ver esses vales de ossos secos aqui. Tá feio, né? Eu sei, pode rir que tá doendo, né, Ezequiel? Negócio não vai não, né? Não dá, né? Aí você vai: ô Senhor, tá mostrando aqui uma cataclisma, mostrando, né, um caos. E aí? No meu ambiente, Ezequiel, no meu ambiente, eu te dou autoridade para você profetizar sobre esses vales. No meu ambiente, com a minha autoridade, porque eu não só levo você para o meu ambiente, eu te encho também de autoridade. Você vai profetizar em qualquer lugar que está seco, e você vai ver esses ossos se formando, se juntando. O braço está lá, mas vai voltar no corpo, carne, tendões, tecido, e vai se levantar um grande exército. Então profetiza. Eu te mostrei, agora é com você, porque no meu ambiente eu te mostro, no teu você profetiza. Deixa eu te falar algo: no ambiente de Deus você não profetiza, você recebe. Você não entendeu? Aqui você não vai profetizar,
Aqui você está recebendo. Obrigado, Ezequiel. Aqui você não está profetizando, aqui você está recebendo, você está acessando. Deus faz um convite para Ezequiel. Ezequiel, você precisa entrar no meu ambiente agora. Um nível hard, cara. A Bíblia diz, Ezequiel 37:1. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, mediante ao poder do seu Espírito. Olha aí, o poder do Espírito. Porque o Espírito Santo naquela época não estava dentro deles, estava sobre eles. Estão aprendendo, hein? Quem fez rema aí? No Novo Testamento, o Espírito agora está em nós e sobre nós. Amém? Então vamos lá. A mão do Senhor pairava sobre mim, mediante ao poder do seu Espírito. Ele me conduziu. Ele foi lá, conduziu. Deus conduziu ele lá. Deus vai conduzir pessoas aqui hoje. Conduziu até o meio do vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número dos ossos no vale, e que todos estavam mirrados, ressequidos, secos. Então ele me indagou. Querido filho, olha a indagação, que nem Jeremias, na olaria, que nem a indagação com os discípulos, que nem Zaqueu. Todo convite tem uma indagação. Aí indagou, querido filho do homem. Filho do homem, lá era filho do homem ainda. Amém? Porque eles não eram filho ainda de Deus. Estão comigo? Velho Testamento, irmão. Filho de Deus foi quando Jesus morreu na cruz e reconciliou você com o Pai. Amém? Não há uma teológica, mas a gente vai ensinando aqui. Amém? Então lá, querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E aí a nossa resposta no natural é: imagina, eu ter casa própria, eu ser mãe, eu viajar para fora, eu ter um carro zero, eu casar de novo, ou eu ter uma vida social maravilhosa. Não consigo. Mas no ambiente de Deus você consegue enxergar, porque Deus primeiro mostra o caos, depois Ele mostra o resultado da sua oração. Querido filho do homem, acredito que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Porque tiveram. Você acredita que Deus pode restaurar a sua vida de novo? Diga, essa noite, tudo que um dia foi bom e se perdeu, Deus pode fazer de novo. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Aleluia. Só quem é crente levanta a mão e dá glória a Deus. Por favor, meu irmão, dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele vai fazer algo novo sobre a sua vida. Só quem crê celebra. Respondi eu, o Luciano, LL, Lulu, pastor Wagner, pastora Ana, Keila, Flávio. Respondemos: soberano Senhor, só Tu sabes. Era essa a resposta que Deus queria? Mas está tudo bem a resposta dele, porque ele está no ambiente de Deus. A resposta que a gente tem que dar é assim: você pode. Mas aí o Senhor, Ele olha para ele e fala assim: eu posso, mas você pode profetizar. Eu posso fazer, mas você tem que profetizar, porque a liberação de profecia, e você profetizar, você tem autoridade sobre o mundo espiritual, onde Deus vai fazer conforme que você determinar. Se você determina debaixo de uma autoridade, debaixo de uma submissão e obediência no ambiente de Deus, Deus faz. Por isso que Deus está dizendo para Ezequiel: você está no meu ambiente, você está acessando o lugar onde eu estou te mostrando. Agora lá fora você pode profetizar e vai acontecer. E aqui eu vou falar para você que vai acontecer. E aí, verso 4: e ele me disse: profetiza. Diga, meu irmão, fala para o teu irmão, fala assim, toca nele, por favor, fala para ele assim, começa a profetizar. Fala para ele: você já saiu da olaria?
Então começa a profetizar. Aí ele profetiza: pois sobre estes ossos ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Ele não fez de livre e espontânea vontade, ele foi dado uma autoridade sobre a vida dele, outorgado uma procuração, uma autoridade sobre ele. Vai e faz. Vai e faz. Ezequiel, vai e faz. Deus nunca vai pedir para você acessar o ambiente dele para você não fazer nada. Deus nunca vai te dar um chamado para você parar e ficar parado. Deus nunca vai te chamar para você ficar sentadinho falando assim: ah, um dia eu servi. Não, Deus te chamou para você continuar. Você parou porque você quis, cara. Levanta e fala, profetiza. Aí ele começa a profetizar. Então profetizei conforme fala, no verso 7. For ordenado, e enquanto eu pregava. Na King James fala que ele pregava para osso seco, Ednei. Ah, não é Ezequiel. Irmão, pregando para o caos. É fácil pregar para alguém. Agora pregar para o meio do caos, ninguém quer. Pedro lança a rede e ele fala assim: pegamos a noite toda, ficamos lá, não pegamos nada. Pescamos a noite toda. Jesus fala assim: você está no lugar errado, no ambiente errado. É como se Jesus falasse assim para os peixes: ó, vai todo mundo para o outro lado. Aí fala para Pedro, fala assim: Pedro, joga do outro lado. Aí ele: sobre a tua palavra, eu jogo as redes. Acho que os peixinhos viram lá por cima da água, a rede indo para o outro lado. Jesus falou para a gente ir para lá, vamos lá. Quem assistiu The Chosen? Que vê aquela abertura dos peixinhos. Cara, eu fiquei imaginando os peixes recebendo a ordem de Jesus. Por quê? Jesus ordenou sobre a vida de Pedro. Não tinha nada. A noite toda não pegaram. Sobre uma ordem da parte de Deus, meu irmão. É difícil a gente profetizar num ambiente onde não vemos vida. Aí é mais fácil a gente acreditar o jeito que está do que a gente profetizar e pedir mudança. É ou não é? A gente se conforma. E se conformar nos esfria. E nos conformar nos faz parar. E nos conformar faz a gente desistir do sonho de ter um diploma, de ter um certificado, de ter uma casa, de casar, de ter filho. A gente acredita no que a gente está vendo, mas a gente não acredita em acessar aquele ambiente onde Deus está falando para você: pode profetizar, que o negócio vai acontecer. E ele está lá pregando. Aqui a Bíblia está falando, na minha Bíblia, ele está dizendo que ele está pregando. Eu fico imaginando ele pregando para os ossos. Ô Joãozinho, você um dia foi alguém. Eu profetizo que você vai voltar de novo e você vai fazer algo incrível. Não sei o quê, mas não estava pregando assim, mas estou brincando aqui. Profetizando para algo que não tinha vida. E qual era a pregação dele? O Senhor me ordenou que vai ter restauração. O Senhor me ordenou que vai voltar de novo. O Senhor ordenou para vocês se levantarem. O Senhor ordenou para me pregar as boas novas e vocês vão se levantar. Eu declaro um povo forte, eu declaro um povo cheio, eu declaro um povo obediente, eu declaro um povo submisso, eu declaro um povo cheio da estratégia, cheio de criatividade. Eu declaro que tudo vai se fazer novo na sua vida. Aí a palavra, quando entra naquilo que é caos, meu irmão, até o ambiente do caos começa a obedecer. Profetiza sobre esses ossos, aí ele vai lá, prega. Ouviu-se no vale um barulho estranho, porque só tinha silêncio. Tem hora na sua vida que as coisas estão em silêncio, porque a partir da data de hoje, neste culto de hoje, eu declaro que você vai ouvir um barulho diferente. Você ouviu barulhos de barcos parando, você ouviu barulhos de pessoas entrando em casas, você ouviu barulhos diferentes, você ouviu o barulho do oleiro, agora você vai ouvir um barulho diferente. Teu problema parece que está silencioso, você fala assim: alguma coisa está acontecendo. Algo bom não está vindo bom aí, né? Algo ruim não está vindo bom aí, né? Não tá, essas coisas aí. E aí você começa a ouvir algo diferente, é o que ele começa a falar.
é o que a gente vai começar a ouvir. Então eu profetizei conforme ordenado, e quando pregava eu vi no vale um barulho estranho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, os ossos com ossos. Não vai ser desorganizado. Deus vai juntar o que tem que ser juntado no que é real, na originalidade. Todo grande milagre vai fazer um grande barulho. Eu vou dizer de novo: todo grande milagre vai fazer barulho. Verso 8, para finalizar. Banda, por favor. Atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne, e logo em seguida o cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Põe o próximo. Então o Eterno me ordenou: profetiza. Agora ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Porque se o Espírito de Deus estava sobre ele, houve uma junção, houve uma organização, houve uma restauração, precisava de vida, precisava mudar a história. Profetiza ao filho do homem e convoca, Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito, venha dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que eles vivam. O que ele pede e ordena é o que estava na criação. Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, era só um corpo, precisava de algo dentro. Espírito de vida, Deus sopra sobre a vida de Adão, vida zoe entra dentro dele. Eu quero dizer algo: Deus vai trazer a originalidade de novo sobre a sua casa. O Senhor fala: está faltando algo. Meu irmão, não vai faltar mais nada. Enquanto Ezequiel estava lá, o Senhor estava dando direcionamentos. Às vezes você vai ficar sem direção, mas o Senhor vai continuar falando para você: faz isso, faz isso, faz isso. Ah, o barulho está aí, mas continua. Ele está lá, mas é só corpo. E aí agora profetiza mais. Você está no outro nível agora. Pede para o meu Espírito entrar, pede para o meu Espírito fazer, peça para o meu Espírito invadir, peça para o meu Espírito realizar. Próximo versículo. Eu ia parar, mas eu não consigo. Meu Deus do céu. E como me for ordenado, e profetizei, diga: eu profetizei. Bate no teu peito e fala assim: eu profetizei. E no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. Essa noite Deus vai colocar pessoas de pé, sonhos de pé, projetos de pé. É só para quem crê, meu irmão. Hoje você vai profetizar, e aquilo que estava caído vai se levantar hoje. Olha só o que acontece. Um lugar que era um monte de ossos, a Bíblia fala na outra parte B, havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem... Deixa eu falar um negócio. Deus vai levantar esta igreja como um grande exército. Esta casa vai ser uma casa que vai profetizar, e vai ser tanta gente que nós seremos um exército em Pirituba. E eu quero dizer mais para você: a sua família vai estar junto, seu filho vai estar aqui, teu marido vai estar aqui, a tua esposa vai estar aqui, teu tio vai estar aqui, tua tia vai estar aqui, gente de fora. Ah, minha família não é daqui, mas vai estar lá no outro estado, vai aceitar Jesus lá também. Vai congregar, você vai ter boas novas lá. Mas hoje Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar você hoje.
Você veio desesperançoso, decepcionado, decepcionado. Não é mais tempo de você olhar o que se perdeu, o que se foi. Deus não está medindo você pela quantidade de bens que você tem. Isso não é uma valia para Ele. Isso não qualifica o quanto você é abençoado, o quanto você tem, ou quanto você é realizado profissionalmente. Isso não te qualifica que você está correto em Deus. Tem gente que não tem nada e é super cheio do Espírito. Não é o que eu tenho, é o que eu carrego. O Senhor está falando sobre os discípulos, não é o que vocês fazem, é o que vocês vão fazer. Vocês vão carregar minha presença. Ele chama Jeremias: Jeremias, desce lá, cara. Observa o oleiro, sou eu. Ezequiel, entra no vale, sou eu que faço. Mas eu preciso de alguém. Eu preciso de pessoas para acessar o ambiente onde eu estou. Deus está convidando a sua casa para entrar. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer acessar o seu coração hoje. Você está na igreja, você está procurando um lugar para frequentar, você está decepcionado com outra igreja, está mudando. Quantos já passaram por aqui e não se acharam, porque ainda não entenderam que Jesus quer acessar o coração dela? De profecia está lotado, irmão, por aí. Mas de acessar são poucos. Acessar é melhor do que receber, porque acessar você está em comunhão com o Papai. No culto passado, o Senhor nos direcionou uma palavra que enquanto o barco estiver no meio da tempestade, não saia dele, porque é um lugar de segurança. Ainda no meio da tempestade é o melhor lugar de segurança, porque Jesus está lá. Não tente ser super-herói, você vai fraquejar, você vai falhar. Não tente ser uma Mulher Maravilha, uma Supergirl, você vai vacilar, mulher. Você não é forte em tudo. Eu sei que é difícil, ser deixada, eu sei que é difícil ser traída, eu sei que é difícil, mas se você deixar Jesus entrar hoje de novo na sua casa, no seu coração, descer na olaria, ter um momento lá para ser tratada, Ele vai te levar num nível maior. Passou por tudo, agora você vai profetizar, porque eu sou capaz de fazer de novo na sua vida. Não é o seu passado que vai determinar quem você vai ser em mim, não. É o que eu faço hoje, é o acesso que você me libera para eu estar com você. Jesus está fazendo um convite para mim e para você hoje. E você, homem? Somos másculos. Padrão do meu pai, eu sou assim. Não, você tem que mudar, tem que ser o padrão de Jesus. Para de colocar regras na sua casa, porque a sua casa é a casa do Senhor. Tem que ser padrão bíblico. Você não manda em nada, porque Jesus constitui o seu casamento, é Ele que manda. É Ele que determina, é Ele que fala. Seja amável com a sua esposa. Você tem traumas, eu sei que tem homens que têm traumas, carrega traumas, uma paternidade mal resolvida. Você está em Cristo, cara, você tem um pai maravilhoso que nunca vai olhar torto para você. Ele te ama, mas desce na olaria. Descer é acessar o lugar onde ser tratado. Vai doer, racha o barro. Barro mole, meu irmão, ali despenca. Vaso seco quebra. Às vezes nós estamos quebrados porque a gente está seco. Deus quer tratar, Deus quer levantar, Deus quer fazer de novo. A Bíblia fala que não dá para colocar vinho novo em odre. Por quê? E nem tecer um tecido, costurar ele com linha nova em tecido velho, porque rasga, rompe. Mas um odre novo com vinho novo
Você é doido. Hoje eu fiz um risoto em casa. Risoto fungo. Gosto de cozinhar, irmão. Tava bom, amor? Tava, né? Eu uso vinho, irmão, para fazer comida. Aí você fala assim, meu Deus, o pastor não usa vinho. Eu não bebo. Não bebo mesmo. Mas uso vinho para cozinhar. E quando você coloca algo diferente na comida, sai do trivial, o gosto é outro. É como um casamento. Primeiro milagre de Jesus, acaba o vinho. E aí, o primeiro convite vem de quem? Da noiva e do noivo. Convida Jesus. Diferente. Não foi Jesus que convidou eles, Jesus foi convidado. É o sinal do começo de uma vida em Cristo. Se Jesus não entrar na minha vida e eu não chamar Ele, vai acabar tudo. Casamento lá, acaba o vinho. A mãe de Jesus, inspirada por Deus, chegou a sua hora, filho. E Ele fala para ela, mulher, o que eu tenho contigo? E ela fala assim, nem espera a resposta dele, fala assim, ó, faz tudo o que Ele pedir. Mãe é assim, ela dá autoridade para quem está do lado. Ela mandou no casamento, mandou para os serviçais lá do casal. O que ele pedir lá, pede para ele fazer, é o meu filho, mas é o filho de Deus. Aí Jesus fala assim, pega as talhas, que eram mais ou menos altas, assim, quase 3 metros de altura, que eram águas que eles colocavam para purificação, estavam vazias, eles encheram de água. Jesus não fez nada, Ele só pediu para fazer. Tem coisas na sua vida que você tem que tomar decisão. Você chama Ele, mas Ele quer que você faça algumas coisas para Ele fazer. E aí, às vezes, meu irmão, Jesus pedindo algo para você, Ele quer que você faça parte do milagre também. Não é só Ele fazer, Ele quer que você faça participação do milagre que Ele vai fazer. Porque se não tiver ninguém para colocar água nas talhas lá que Ele encheu de vinho lá, depois transformou, não ia acontecer nada. Você concorda que Jesus quer que você participe também? Olha o teu irmão e fala assim, ó, Jesus quer que nós participamos também. Ele se importa com a sua participação. Meu Deus, cara, sensacional isso. E aí ele transforma água em vinho e dá lá pro mestre de cerimônia. Eles, nossa, e os convidados falam, nossa, o melhor vinho é dado depois. Antes a gente sabia que era no começo, depois dava o inferior. O inferior, meu irmão, é antes de Jesus chegar na nossa vida. A nossa vida se torna inferior antes de Jesus acessar a nossa vida. Mas Jesus estava no casamento, ele falou assim, não, festa não vai acabar, sonhos não vão acabar, eu não vou envergonhar o convite que fizeram para mim. Eu quero dizer para você, se você aceitar o convite de Jesus hoje, Ele não vai envergonhar a sua vida, Ele não vai envergonhar a sua casa, Ele vai fazer o melhor na sua casa, Ele vai continuar com um milagre na sua casa, Ele vai continuar transformando água em vinho na sua casa. Ei, eu quero liberar algo profético sobre a sua vida. Ei, se Ele acessar a sua casa, Ele vai pedir contribuição da sua parte, mas está tudo bem, meu irmão, porque o resto é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz. Fique de pé, por favor. Se você entendeu essa palavra e você reconheceu isso e quer entregar sua vida de verdade, meu irmão, eu aceitei Jesus, não, mas você quer entregar de verdade para Ele acessar áreas da sua vida, eu quero orar pela tua vida aqui na frente hoje. Temos tempo, graças a Deus. Vem aqui na frente para mim orar pela tua vida. A sua vida vai mudar. Eu declaro que a sua vida vai mudar, irmão. Eu não vou mudar, mas Jesus vai. Jesus vai. Venha, 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 venha. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha. Às vezes você está ainda em cima da árvore, às vezes você ainda está só olhando a escadaria para a olaria, mas está na hora de você abrir mão disso. Vem mais para cá, por favor. Aqui, ó. Isso.
Mais alguém, por favor. Alguém no nosso meio deseja aceitar Jesus como Salvador? Levante sua mão. Você não precisa vir aqui na frente, alguém vai orar por você, ou até mesmo eu vou até você. Aceitou essa palavra no teu coração, no teu espírito, houve uma aceitação dentro de você, e você deseja entregar sua vida para Jesus. Levanta a sua mão, por favor, eu vou orar com você. Ou quer voltar para Jesus, você está afastado, e você fala assim: não, eu preciso voltar para Jesus, não está legal, eu preciso entregar minha vida por inteiro. Meu irmão, vai, levanta sua mão, hoje é a mudança da sua vida, meu irmão. Deus não está chamando você para ser crente, até o diabo é crente. Deus está chamando você para ser filho. É diferente, é diferente. Alguém no nosso meio, alguém, fica a sua mão levantada, por favor, alguém. Amém. Banda, por favor, me ajude. Feche seus olhos, meu irmão, você que está aí na nave da igreja. Se você sentir de vir receber a oração, pode vir. Nós vamos orar pela sua vida.
Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Todo tempo. Senta para mim, por favor. Aleluia. Meu Deus. Uau. Vocês dois. Eu via como um tornado em volta de vocês, quando você vê um furacão, você vê na internet, na televisão, ele leva tudo, né? E eu via isso há alguns anos, algumas coisas sendo levadas, sonhos, projetos, levando. E depois que ele abaixou, ficou tudo espalhado, como um caos. Vocês não saberam como fazer para recomeçar algumas coisas. E hoje, na hora que nós estávamos orando aqui, o Senhor falou para falar com uma pessoa. E eu fiquei procurando e o Senhor falou que era vocês. Eu via um vento trazendo uma reorganização. Coisas que estavam distantes de vocês, chegando nos pés de vocês de novo. Chegando de volta para vocês. Coisas que vocês perderam até a vontade de estar mais próximo de Deus. Vocês amam Ele, mas vocês perderam essa força. Era como se o Espírito voltasse a empurrar algumas coisas para perto de vocês. Coisas que perderam lá atrás, Deus vai restituir em dobro sobre a vida de vocês. E o Senhor falou: diga a eles que o ano de 2026 eles serão um casal que vai ter tanto testemunho, que vai ser habitual. Você falou: só acontece com eles? Sabe por que o coração de vocês falou assim: meu Deus, eu estou assim, eu estou na olaria hoje. Você falou, mulher, você falou assim: eu estou na olaria, eu estou arrebentada. E Deus te tirou com um novo molde, porque um vaso ele tem que ter conteúdo dentro. E o Senhor colocou óleo de alegria de novo sobre você. Vai transbordar sobre a vida de vocês. A casa de vocês é uma casa de alegria. Oh, meu Deus. Pode dar glória a Deus, meu irmão, por isso. Aleluia. Para Ele. Aleluia. Aleluia. A irmã está no estado de graça. Aleluia. Era como um teatro, cortinas fechadas, e você sentada como olhando, esperando multidões, mas você estava sozinha. É como se tudo na sua vida se fechou, não tinha mais nada. Apresentações, coisas que aconteceram na sua vida, é como se você trabalhasse, mas não era isso. Se fechou. Você precisa de uma novidade, como uma peça de teatro. Se abrir uma cortina de novo. E eu vi a sua família regozijando, desfrutando de coisas novas. Deus está dizendo: você vai enxergar isso sentada na plateia, vendo o milagre acontecendo sobre a sua casa. Deus te trouxe nesta casa hoje para falar para você assim: diga a ela que eu vou mudar a história de uma pessoa, o estado emocional de um homem, eu vou mudar o estado emocional de filhos, eu vou mudar o estado emocional de parentela, mudanças financeiras acontecendo, eu vou trazer leveza. Ei, começa a olhar para mim aqui, olha para mim, por favor. Deus está mostrando mudanças. Essas cortinas abertas eram conquistas. Vocês vão ter muito, vocês já tiveram. Eu não sei como é a história de vocês, mas vocês tiveram muito. E o Senhor está dizendo: eles vão ter mais, porque agora eu vou dar do meu jeito. Descansa o seu coração, porque até essa criança vai nascer no lugar onde você escolher. Meu Deus, Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Dá uma salva de palmas. Aleluia. Sua semana seja poderosa, seja incrível. Vem cá, meu amor, suba aqui. Vem, minha princesa. Sua semana será poderosa e incrível. Peço que vocês orem pelo pastor Douglas, lá dos Estados Unidos, nosso pastor. Ele fez o procedimento para tirar as pedras do rim. Ele estava desde o dia que eu fui para lá, né? Que mês que a gente foi? Novembro. Ele
passou por algum procedimento, ele fez a cirurgia sexta-feira e está tendo muito problema ainda devido à cirurgia, acho que o pós-cirúrgico, né? Ele está de cama, não foi para a igreja hoje, conversei um pouquinho com ele. Peço que vocês olhem para a recuperação dele seja veloz, saúde reestabelecida em nome de Jesus, amém? Então eu declaro sobre você, profetizo, porque esse ambiente está muito profético, irmão. Não dá vontade de parar, né não? Fala a verdade, né não? Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, uma semana poderosa em nome de Jesus, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o marido, a sua esposa, sobre a sua parentela, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Coisas grandes acontecendo sobre você em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz? A igreja diz? A igreja diz? Dê uma salva de palmas bem calorosa, porque Ele merece. Celebra a sua vitória. Deus está levantando uma nova história sobre a sua vida. Deus abençoe você, amo vocês. Gente, só lembrando que tem algumas pessoas com adesivo no peito escrito "posso orar". Se você deseja uma oração, procure essa pessoa e ela vai orar pela sua vida. Deus abençoe e vou em paz.